mais uma vez ficando dias sem postar nada, porque eu achei que não tinha nada pra ser postado. Mas vivemos muita coisa até aqui, muitos perrengues e muitas coisas legais. Então a gente vai começar de novo, rebobinando a fita. Bora voltar no passado, algumas semanas atrás. Para que fique fácil de vocês entenderem, a gente já tá basicamente... Completamos 2 meses de estrada, 2 meses, 1 mês e meio vivendo a Patagônia. E nesse tempo que eu fiquei sem postar nada aqui no YouTube, eu estive, obviamente, cheguei até o Ushuaia, tem vídeo no canal falando da Laguna Esmeralda e explicando como que foi, né, o fato de ter me perdido na Laguna Esmeralda. Saímos do Ushuaia, ficamos 5 dias em Ushuaia, saímos de Ushuaia, voltamos para Cerro Sombreiro, que é no Chile, né, passamos uma noite em Cerro Sombreiro, e depois de Cerro Sombreiro voltamos para Rio Gallegos. E continuamos ali de Rio Gallegos, já fomos direto para El Calafate e fomos recebidos em El Calafate com muita neve. Pessoal, quando eu falo fomos recebidos, é eu, Fiora e Felícia, que estão aqui dormindo uma hora dessa. Deixar de falar para vocês o porquê que El Calafate era um dos destinos que eu mais estava ansiosa para chegar e por que ele tinha tanto sentido nessa viagem. Vamos lá, vou explicar para vocês. El Calafate foi aonde eu tomei a decisão de que eu iria retornar à Patagônia. Foi quando eu tive a primeira experiência com a Patagônia, que eu conheci a Patagônia. E eu me apaixonei. Eu fiquei, tipo assim, ó, extasiada. Obviamente eu tinha vindo de avião. E eu nunca tinha visto algo daquilo, tipo assim, a energia, a sensação, porque, de verdade, gente, a Patagônia, ela é mágica. Ela é, tipo, sabe, ela é como se você estivesse, tipo assim, em outro ambiente, assim, do planeta Terra, sabe? Como se você saísse do planeta Terra, fosse pra outro, né, enfim. É tudo muito incrível. E foi lá, exatamente lá, que eu falei, eu vou retornar à Patagônia, só que a próxima vez que eu for retornar aqui vai ser dirigindo. E eu já tinha o sonho, já tinha vontade de montar um motorhome, eu já tinha vontade de ter um motorhome, uma casinha que rodasse. E aí as coisas começaram a acontecer, tipo, o universo começou a conspirar para que eu realmente estivesse aqui e estivesse vivendo toda essa experiência. Então por isso que El Calafate era tão especial, cara. Ela é um dos pontos que era mais especial, assim, que eu não poderia deixar de passar. Alguns perrengues aconteceram em El Calafate e já conto pra vocês. Dizem que a gente sempre volta num lugar que a gente foi feliz. E El Calafate foi basicamente o meu ponto zero. Foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato com a Patagônia Argentina. Foi bem aqui a primeira vez que eu experimentei pisar num chão gelado. E foi justamente nesse chão gelado que eu concretizei que eu iria realizar um sonho de ter a minha casa sobre rodas. Voltar em El Calafate me relembrou a capacidade que eu tenho de conseguir conquistar todos os meus sonhos e todos os meus planos. Hoje o pensamento é o seguinte: o motorhome não é mais um plano no papel, ele é uma realidade. Olhar pelo retrovisor e ver o caminho percorrido me fez entender que Calafate não era só um destino. Era o marco inicial da minha liberdade. Eu lembro quando eu cheguei em Calafate a primeira vez, eu lembro que tinha uma fruta
que ela nascia nessa região da Patagônia. E eu experimentei a fruta local, porque eu queria saber como que era, e depois alguém, que era um morador dali, me falou que tinha uma lenda que dizia que a pessoa que comia do fruto Calafate, ele estava abençoado ou fadado a voltar à Patagônia. E eu acho que comigo não foi diferente, porque eu comi o fruto e eu vivi a lenda. Eu realmente retornei à Patagônia. E dessa vez não era só para retornar e conhecer um lugar, eu queria conhecer a Patagônia, eu queria desbravar a Patagônia. E por isso que Calafate para mim foi, tipo assim, um dos destinos, o mais desejado, o mais esperado. E ali foi a realização do sonho, literalmente. Não é só um ponto, tipo, a história não terminou ali. Ali foi aonde a vírgula começou e a gente abriu um portal para novas histórias, novos destinos, novas aventuras e tanta coisa incrível que a gente vai viver nesse mundão de meu Deus. Então, obrigada, El Calafate. Obrigada, Patagônia. Depois de abrir meu coração para vocês, a gente não pode deixar de retornar a El Calafate e falar sobre ele, o glaciar Perito Moreno, que é simplesmente tipo a coisa mais incrível do mundo. Até cerca de 2018 e 2019, o glaciar Perito Moreno ele era considerado um dos glaciares mais estáveis do mundo. Ele perdia gelo na frente, né, obviamente, mas ao mesmo tempo que ele perdia, ele recuperava com a neve que caía da cordilheira. Então, meio que mesmo ele perdendo gelo, o resultado era zero, porque ele recuperava aquilo que ele perdia. E por isso ele era considerado estável. Com o passar dos anos, isso mudou. E agora, ao invés dele estar recuperando aquilo que ele perde muito mais gelo do que ele recupera. Ou seja, a gente pode ser a última geração a observar esse gigante de gelo. Então, o que está acontecendo? O glaciar está cada vez mais se afastando das passarelas, que são as passarelas onde os visitantes vêm para conhecer ele. E eu sou a prova viva e posso afirmar para vocês. Eu estive em El Calafate em novembro de 2025, retornei em abril de 2026 e notei o distanciamento dos paredões, né, do glaciar. Só para vocês terem uma noção, esse glaciar ele tem paredes de até 70 metros. Isso equivale a mais ou menos um prédio de 23 andares. E assim, ele não é só um bloco de gelo, ele é tipo assim, um sobrevivente da última era glacial do planeta. A gente entender o Perito Moreno, a gente tem que voltar no tempo, cerca de 18 mil anos atrás. A última grande era do gelo. Mas como que isso, um bloco tão grande de gelo, ganha vida? É basicamente neve compactada. O que acontece? A neve que cai da Cordilheira dos Andes ia caindo e acumulando. E a neve antiga ia ficando por baixo e ia acumulando a nova por cima. E formando blocos e blocos e blocos e blocos de gelo. Foi assim que o Perito Moreno se formou. E um detalhe muito importante, essa é a terceira maior reserva de gelo do mundo. Ele fica atrás só da Antártida e da Groenlândia. Ele é uma relíquia de um mundo que era muito mais frio. É como se fosse olhar para 18 mil anos atrás. É um fóssil ali na sua frente, só que vivo, até hoje. Então, o glaciar Perito Moreno merece sim a sua visita. E quando você tiver a oportunidade de conhecer o Perito Moreno, olhe bem para aquelas camadas daquele azul mais intenso. Essas camadas são as camadas mais antigas do gelo compactado, porque quanto mais compacto, menos ar entra, mais azul fica. E isso é incrível. Agora eu vou deixar para vocês observar e sentir a energia desse lugar.
Agora vamos lá. Nem tudo nessa vida são flores. E obviamente que tinha que acontecer um perrengue na viagem. Eu acho que é isso que define a vida, né? Acho que é isso que deixa engraçado. Simplesmente, não sei o porquê, não sei como, a porta traseira do meu carro deixou de trancar. Ela tá assim, ó, atualmente. Deixa eu mostrar pra vocês. E não só deixou de trancar, como também quebrou o vidro traseiro da Doblô. E a gente tá rodando assim. Quando isso aconteceu, a minha ideia era voltar pro Brasil pra arrumar lá, já que eu tenho seguro, e aí o seguro cobre, né, isso daqui, mas cobre só se eu estiver no Brasil, não cobre aqui na Argentina. Só que daí outras coisas começaram a acontecer e meio que, tipo assim, eu não fui embora pro Brasil, eu ainda estou na Patagônia. Na verdade, eu estou no Chile, só que isso é assunto para os próximos capítulos. E sim, tá todo remendado, tá segurando bem. E é isso, gente. Essa foi a história sobre El Calafate e o porquê que El Calafate é tão importante pra mim. Aguardem os próximos capítulos.